Fala, irmãos! Aqui é o Eric Monteiro e nós estamos aqui nesse quadro aqui do Crente que Sabe. E hoje eu quero falar com você a respeito de uma profetisa do Novo Testamento. E talvez você se pergunte agora, né? Existem profetas no Novo Testamento? Claro, né? Que sim. Um deles é João Batista, ao qual a gente muito conhece. Mas hoje falaremos sobre uma profetisa que talvez você não tenha percebido que tenha também na sua Bíblia. Então, vamos ao texto. Lucas, capítulo 2. Essa vai ser a nossa base de hoje para percebermos, né, essa história acerca ali do nascimento de Jesus e da apresentação de Jesus no templo. Em Lucas 2, versículo 21, vai dizer o seguinte: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. A gente já observa aqui a questão da circuncisão de Jesus, assim como dizia a lei. Não só circuncidado, né, mas todo o procedimento ali, todo o rito, no caso aqui também envolvendo a questão da apresentação no templo, a oferta, né, que também Maria deu, mas traz justamente esse contexto ao qual vamos perceber a profetisa Ana. E então Jesus, ele, após todos esses eventos do nascimento, desde a visita ali dos pastores, Lucas vem trazendo esse texto, agora ele cita a questão da circuncisão de Jesus e a apresentação no templo, e é justamente nessa parte da apresentação do templo que a gente vai perceber algumas coisas interessantes. Um outro nome que é citado também nesse texto é o de Simeão, só que a gente não vai falar dele hoje. Após esse trecho de Simeão, que vai mais ou menos aí do verso 25 ao 35, nós vemos uma figura importante também para essa apresentação de Jesus, o Cristo, que está lá no verso 36, que vai dizer o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Primeiro a gente já observa que essa profetisa Ana já traz uma ligação, né, à tribo de Azer, que era um dos filhos de Jacó. Então, uma dessas 12 tribos de Israel já traz, né, a profetisa Ana como uma integrante, né, da linhagem, né, de Israel, das 12 tribos, dizendo filho de Fanuel e da tribo de Azer. E aí o texto começa a dizer algumas coisas interessantes e que vão traduzindo quem era essa profetisa Ana. E a sequência vem dizendo avançada em dias, ou seja, Ana já era muito idosa. E avançada em dias, né, para o autor colocar isso aqui e dizer, ela era avançada em dias. É porque, de fato, ela era avançada em dias. Não está chegando aqui falando, ela era idosa. Não, ela era não somente idosa, mas ela já era bem idosa. E aí diz, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Versículo 37, e que era viúva de 84 anos. E aí a gente observa uma coisa aqui, porque não dá para a gente entender ao certo qual era essa questão dos 84 anos aqui. Se era, de fato, ela tinha 84 anos, ou se ela, por 84 anos, era viúva. Porque o texto vai dizer, e que era viúva de 84 anos. E se você pesquisar e for ver direitinho essa passagem, você vai ver que realmente existe essa ambiguidade, até mesmo no texto original. Então, realmente fica um pouco aberto a precisão, né, dessa informação para nós, no nosso tempo. Mas, fato era que já era uma mulher muito idosa. Se considerarmos que ela ficou 84 anos como viúva, então a gente pode mais ou menos aí entender que ela tem aí mais ou menos nesse evento 105 anos de idade, por aí. O que favorece, né, a colocação que o autor coloca aqui, dizendo que ela era avançada de dias. E aí vai dizer, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E aqui a gente vê um pouco mais sobre essa profetisa Ana. Quem era essa mulher profetisa Ana? Além dela avançada em dias, além dela ter sido casada apenas durante 7 anos, e aí viúva, ou por 84 anos, ou ter 84 anos de idade e ser viúva durante já um bom tempo, ela era uma mulher que estava ali sempre presente no templo do Senhor. E não somente isso, mas olha só o detalhe do texto, vai dizer, noite e dia, ela adorava noite e dia, em jejuns e orações. Era uma mulher temente ao Senhor Deus, ao Deus de Israel. Era uma mulher que estava ali no templo, né, que muitos tinham ali do povo judeu como a casa de Deus. E aí essa mulher passava a maior parte do seu tempo ali, e não somente isso, mas ela se debruçava nessa adoração contínua a Deus. A vida dela como um todo era uma vida de proximidade a Deus, uma vida de busca a Deus. Então, se a gente pode
um pouco compreender, né, ou tentar deduzir a espiritualidade dessa mulher, a gente já consegue observar que ela era uma pessoa que se dedicava muito ao seu relacionamento com o Senhor, ao seu preparo espiritual, né, à sua vida de intimidade com Deus. Era alguém que estava ali alinhado com o Senhor. Se alguém ali estava observando ou atenta aos caminhos, né, do Senhor, aos passos do Senhor, aquilo que Deus estava operando no seu tempo, era a profetisa Ana, que além de profeta, ela tinha essa grande intimidade com Deus, devido, né, a todo o seu esforço de jejum e oração e adoração constante ali no templo do Senhor. Então a gente percebe que era uma mulher diferente, era uma mulher profetisa e era uma mulher cheia da presença de Deus. Era uma mulher que buscava o Senhor grandiosamente. E aí que vem, no verso 38 vai dizer: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E aí você pode se perguntar, beleza, mas tá, realmente, eu não tinha visto falar sobre essa profetisa Ana. Mas o que isso tem a ver e por que isso é interessante? A questão aqui é que tudo que está na Bíblia, a gente precisa olhar com um determinado valor, sabe? A gente precisa considerar um valor naquilo que foi exposto. Tudo que o autor vai colocando, como eu disse, os detalhes aqui que são colocados nesse livro de Lucas a respeito da profetisa Ana, todos esses detalhes são detalhes que o autor considerou importante para, assim, descrever aquele momento, para poder trazer a noção, né, mais próxima do que de fato aconteceu. Então, como a gente viu, ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher ali do povo judeu, sabe? Ela era uma mulher que estava ali alinhada a essa linhagem judaica, e não somente isso, mas ela tinha uma vida de temor ao Senhor. E mesmo essa mulher, ela chega e ela olha para Jesus, criança, pequeno, sendo apresentado e fala, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aquela mulher já identifica Jesus como o Redentor da nação. E aí a gente percebe a preciosidade desse trecho da história, sabe, dessa infância de Jesus. Assim também, se você olhar um pouco atrás a respeito de Simeão, você vai ver que tanto Simeão como a profetisa Ana foram testemunhas a respeito de Jesus Cristo, de Jesus como o Cristo, como o Messias, como o ungido do Senhor. E aí que a gente observa já, desde a infância de Jesus, o como essa preparação, como que existe esse cumprimento, sabe, da palavra do Senhor. De fato, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Assim disse Simeão, assim testemunhou também a profetisa Ana. E é esse tipo de testemunho que nós também precisamos ter e fazer e assumir esse papel em nossos dias. Profetizar, dizer e assim pregar que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, Jesus é o Cristo, o ungido do Senhor. Sabe, mergulhe no texto sagrado, mergulhe nos detalhes que estão aqui, impressos na sua Bíblia, porque certamente eles são edificantes e importantes para a sua caminhada. E nós precisamos ser essas testemunhas, assim como foi tanto Simeão anteriormente, como também a profetisa Ana, a sermos testemunhas de Cristo nessa terra, a dizermos que Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido, o Messias. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou aí desse detalhe aí, dessa parte da Escritura que talvez você ainda não tinha tido um contato, né, mais preciso, esteja comentando aqui embaixo aqui o que você achou. Se você já sabia disso, você escreve aí também, fala o que você já tinha percebido aí no meio desse texto e dá uma curtida também nesse texto aí Então, se você gostou, deixa aí um comentário aqui embaixo dizendo aí o que você achou aí do nosso vídeo, o que você entendeu, se você, por acaso, você tinha passado por essa passagem, tinha percebido a profetisa Ana ou não. Escreve aí o que você viu, né, no meio de tudo isso. E curte também o nosso vídeo, compartilha aí com seus amigos, cara, compartilha com mais pessoas que você ama e que você sabe que precisam de uma palavra de bênção, precisam de uma palavra de convicção, uma palavra que vai trazer edificação para essa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe vocês. Amém? Tamo junto, grande abraço e paz.